Boa noite, meus colegas gamers. Desde o início dos tempos, né, nos longínquos anos 80, nerds de todo mundo se maravilhavam com a possibilidade da viagem no tempo e as consequências dela, né? Essa fascinação pelo sci-fi foi explorada na TV, no cinema e, obviamente, também em games, e sempre nos encantou. E aí, por que eu estou falando disso agora? Não sei. Não, mentira. Sei sim. Em 2020, o muito querido Chrono Trigger fez 25 anos de idade, um jovem ainda, né? Porém, muito importante. E aí a gente vai render nossa homenagem a esse jogo no programa de hoje. Vamos aproveitar também para falar de outras coisitas, mas lembrando, claro, sempre, sem macete, na malandragem. Eu sou Felipe Bellini, apresentando o programa de hoje, e comigo, dividindo o controle, temos os gêmeos Vitor Casavelha e Vitor Brown. Tudo nosso, irmão. É nóis. É nóis, tamo junto aí, mano. Gêmeo é assim, né? Que tem o primeiro nome igual é gêmeo. Luiz Printz. E aí, buenas noites. Posso me confessar? Pode, vai devagar. Vai. Antes mesmo de idealizar esse programa, eu já queria ter essa conversa, cara. Então eu tô bem legal. Empolgado aí com o que vai acontecer hoje. Justo. Maneiro. E, completando o time, hoje a gente tem um convidado especial. Todas as minhas esperanças de ter um conteúdo de qualidade estão depositadas nesse rapaz aí, que foi chamado como especialista de Chrono Trigger. Que isso, não. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Muito obrigado. Obrigado pelo convite aí. Meu amigão Luizinho me chamou, convidou para esse episódio especial, porque ele sabe que é um jogo que está no meu coração, com certeza no coração de muita gente também. Fiquei muito feliz com o convite. Então, estamos aí. Não especialista, mas vamos conversar, vamos somar. Beleza, tá ótimo. Antes da gente começar a falar do Chrono Trigger em si, eu queria que a gente falasse rapidamente, né, de outros exemplos de viagem no tempo que a gente tem, um pouco da minha motivação para falar disso, porque agora, recentemente, a gente também teve o final da série Dark, né, que era em cima disso, de viagem no tempo. Sei que muita gente curtiu a série, então acho que seria legal a gente começar a contextualizar aí, falando um pouquinho o que vocês acharam, o que funcionou, o que não funcionou nessa história toda. Posso começar? Claro, já levantou a mão, pode mandar ver. Então, gostei muito de Dark, cara. Algo que, desde moleque, eu sempre curti foi a questão de viagem no tempo. Porra, criança ali, nascida em 80, criada nos 90 e fã de quadrinho. Meu irmão, Chris Claremont nos X-Men aí, ó, deu voleio em viagem no tempo. Então, aquela zona que vocês viram nos filmes atuais de X-Men, aquilo ali já rolava nos anos 90. Já estava muito acostumado com vai para lá, vai para cá por causa de viagem no tempo. E eu consegui consumir Dark de uma forma bem tranquila, apesar de ser um seriado bem complexo, você tem que prestar bastante atenção, e o fato das temporadas saírem de ano em ano, né, te dá aquele gap que você esquece um personagem. Cara, você tem por volta de... em um personagem você tem 3 aparências, né, então isso dificultou um pouco. Confesso que todo ano eu tive que fazer um recap ali no YouTube. Gostei muito da série. Como eu disse, sou fã de basicamente muita coisa de viagem no tempo, mas o final eu achei meio Deus Ex Machina ali, né? A criação ali de uma certa situação para poder dar um desfecho para a história, né? Porém, assim como em Game of Thrones e Lost, eu acho que a viagem vale muito mais do que a chegada. Então, para mim, o seriado é muito bom. Eu gostei demais. Cara... Todo mundo assistiu? Fala. Sim. Eu não posso opinar, porque eu fiquei de fora da 3ª temporada, voluntariamente. Tenho uma opinião controversa, não gostei muito
do rumo que tomou. E polêmica! Polêmica. Cara, já botou a... Eu acho que Here comes a new challenger! Eu acho que assisti 1 ou 2 episódios e larguei pra lá. Não terminei de ver, não. Isso, rapaz. Posso fazer uma pergunta, Matheus? É isso, rapaz. O final da segunda temporada que te afastou da série? Com certeza. Que a criação de eu já imaginava criação de multiverso, né? Que iam querer se espalhar demais, né? Queria acrescentar muita coisa com outro universo, com outra dimensão. E aí, quando começou a terceira temporada, eu vi que era exatamente isso que ia acontecer e falei, cara, não era isso que eu queria, não tô afim. Cara, eu com paciência para continuar vendo. Eu vi até o final, mas concordo que a criação de um universo paralelo me afastou. Até eu ia falar quando o Luizinho falou, tem 3 aparências. Muito mais, né? Você tem... É muito mais. Tem vários ciclos de 33 anos. E aí o que acontece? Se fosse só em um universo, eu acho que eu compraria mais a ideia. Quando ele abre um segundo universo, para mim, não tem segundo universo se não tiver outros milhões de universos. Aí, porra, qualquer coisa. Na verdade, cara, não sei se eu posso pegar a palavra aí. Pode, cara, por favor. Controle então, seu, cara. O que acontece? Eu gostei bastante da série, assim. Achei muito bem produzida por vários fatores que não são simplesmente a história. Porque a história também, a gente há de convir que é um conjunto de clichês de várias coisas que a gente já conhece. De Volta para o Futuro, Exterminador do Futuro. O que não é um ponto negativo, né? Twilight Zone, não, que é ótimo. Máquina do Tempo, de H.G. Wells. A gente vem numa crescente de histórias de ficção científica que vem lá do início da década de 20, do século 20, né? Agora a gente já está no século 21. E eu não esperava, assim, sinceramente, não assisti a série esperando que fosse aparecer algo muito novo. Então eu gostei da mistura da viagem no tempo com a questão do multiverso, com a questão da teoria das cordas, e também achei legal essa criação de um elo entre misticismo e cientificismo, né? Que existe na série. E o fato da série ser alemã, né, cara? Que é também um fator legal, assim, é outra língua, outra cultura. A cidade, ela tem um espírito já mais obscuro e tudo mais e tal, coisa que assim, a gente viu o Stephen King tentando fazer no Maine, tentando dar esse espírito que já existe na cidadezinha lá, Winden, né? Winden. A cidade que tem um ponto de ônibus e uma usina nuclear. Exatamente. É uma típica cidade rural europeia, né? Típica cidade do campo europeu. A escola, a polícia e as casas tudo no meio do mato. Exatamente. Então, eu acho que dentro de uma perspectiva maior do que tem sido feito em ficção, fantasia, ficção científica, né, em geral, acho que o resultado é bem positivo, assim. Claro que quando você coloca muitos elementos, como no caso de Lost, por exemplo, você vai acabar a série, você vai ter que dar um desfecho, e o desfecho vai acabar sendo Caverna do Dragão da vida. Sim. Não tem como. Né? Mas eu quero falar sobre o desfecho também do Dark, quando você acabar, por favor. Só para... Vai ser bem. Sim, não, com certeza. Não, então, já passando o controle para você, Vitão. Pô, essa é a minha opinião aí, minha resenha sobre a série. E eu também gostaria de indicar uma outra série que também está no Netflix, que é o Umbrella Academy, que também fala sobre viagem no tempo. Todo mundo fala que é bom. E excelente, muito legal, baseado em quadrinho. Quadrinho que tem participação de um brasileiro, Gabriel Bá. É quem desenha, não é uma participação. É o desenhista, né? É o desenhista, exatamente. Então, quem não assistiu, vai lá, busca. E é bem legal. Se eu puder fazer um adendo aí aos comentários de baixo, o quadrinho é bem melhor do que a série. Eu particularmente não gosto da primeira temporada, ainda não vi a segunda, e eu gosto muito do quadrinho, cara. O Gabriel Bá é um maluco que eu acho muito, muito maneiro. Ele tem, junto com o irmão dele,
obras aí sensacionais, tipo Day Trip, Dois Irmãos, aconselho pra caramba. Então, deixa eu falar aqui, só pra gente não fugir muito do Chrono Trigger, né? Rapidamente, eu dou parabéns para todas as séries alemãs que eu já vi no Netflix, Perfume, Como Vender Drogas, alemãs, né? Alemães Netflix, Perfume, Como Vender Drogas Online Rápido, Freud e o Dark. Essa é alemã? Não sabia. Sim. É alemã. São bem legais. O Dark, para mim, o mais legal do final é o jantar, onde a série te convida a raciocinar sobre a história de todos aqueles personagens, porque eles estão ali. Isso é bem interessante. Sobre a questão do multiverso, não gosto, já falei, mas eu gostei da série. Aquilo me afastou um pouquinho. E para falar de multiverso, eu aconselho um filme chamado Coherence, que é um jantar de amigos, dá um problema na cidade, falta luz, 2 amigos saem da casa para ver o que aconteceu. Quando voltam, eles estão em outro universo. E isso aconteceu em várias casas. Então, eles desenvolvem um jogo entre eles para saber quem é quem, né? Quem é real, quem é daquela realidade. E para viagem no tempo, já para chutar e eu passar o controle e não pegar mais nesse tema, Primer, melhor filme de viagem no tempo que eu já vi. E de relatividade do tempo, eu gosto também. Porra, cara. Veja, Primer. Melhor filme de viagem no tempo, Melhor filme de viagem no tempo. Melhor do que... fazer uma recomendação também? Melhor do que De Volta para o Futuro 1 e 2, cara. A Skynet vai te buscar, rapaz. Melhor do que Exterminador. A Skynet vai atrás de você, rapaz. Meu amigo, foi o filme que mais me impactou. E sobre a relatividade da gravidade em relação ao tempo, eu gosto muito do Interestelar, que ele fala naqueles viagens. É bom. Vou passar o controle para o nosso convidado, Matheus, aí, que eu estou curioso sobre a recomendação dele. Então, falando sobre filmes, uma recomendação que eu tenho, que eu não vi esse Primer, então pode ser que seja melhor, mas o melhor filme que eu já vi de viagem no tempo se chama Predestination. Também não vi. Não lembro agora o nome em português, mas procurem Predestination, é um filmaço e o final é um baita mindfuck, é um filme muito bom, recomendo muito. Eu também não conheço. Acho que a gente vai ter que fazer uma listinha aí. Rapaz, o negócio tá complicado, rapaz. Eu só fiquei preocupado com uma coisa. Eu achei que De Volta para o Futuro era o melhor filme de viagem no tempo e não tinha discussão sobre isso, cara. Na época dele era. O máximo que eu tem discussão, meu amigo. O máximo que eu aceito é Exterminador do Futuro 2, cara. Se for muito longe disso, pra mim, cara, tá complicado aí. Rapaz, o negócio tá bravo. Rapazes estão partindo do princípio que o De Volta para o Futuro está em outra categoria, sozinho. Tá em outra categoria. E depois vem o resto. Exterminador do Futuro depois. Não compactuo com a opinião desses jovens bacharéis, hein, meus amigos? Só para ficar registrado. É esse o primeiro programa que vai dar porrada, então? Sim. Ué, meu irmão, vem aqui. Não. Isso aí, meu... É sempre, porra. Daqui a pouco a gente vai começar a falar. Vem tranquilo. Vem tranquilo, vem afobado não, meu amigo. Vem tranquilo. Eu vou fazer só minha contribuição rápida aqui sobre Dark. Não, tem várias paradas legais, é isso. Eu fui muito resistente para começar a assistir, primeiro pela síndrome de achar que se está todo mundo gostando é ruim, né? Que é uma babaquice. Sim. E aí, resisti, quando saiu a 3ª temporada, eu assisti, aí foi legal porque eu pude ver tudo de uma vez só. Isso é uma coisa legal, mas pela continuidade da história, por outro lado, é ruim, porque os intervalos fazem você mergulhar muito a fundo em questão de teoria, né? Que é toda uma outra questão, que é um dos motivos que Lost era tão querido, né? Porque os episódios semanais e temporada anual faziam as pessoas mergulharem de cabeça e vasculhar cada minuto, cada segundo do episódio. Isso é sensacional. O que me incomodou na série também, um pouco do aspecto de produção, produção de som da série me incomodou muito, cara. Assim, eu acho que eles se esforçaram muito para fazer um lance de muito moderno. Assim, aquela musiquinha, sempre tinha a parte da musiquinha, era muito chato. Isso eu concordo muito com você. Incomodou, isso é muito chato, cara. Eu acho que era muito clichê e eles forçaram a mão. Depois eles melhoraram na 2ª temporada e tal. E eu, assim,
demorei para acostumar com a galera falando em alemão, mas depois fica de boa, assim. Isso dificulta um pouco, né? Os nomes são incomuns e tal. Eu gostei, achei diferente. Depois eu acostumei. Vamos para variar. Irmão, vai ler Dostoiévski que você vai ver que é nome diferente, rapaz. Sim. Vânia é diminutivo de achei que foi uma variada boa. E os Karamazov, é porque o cara é americanizado, porra, pra caramba. Eu achei que eles mandaram muito bem nas escolhas dos atores, assim, além da galera interpretar bem, as versões adulta e criança. Era, muito parecido, né? Muito parecido, cara. Eu tô achando que na Alemanha existem mais ou menos ali aqueles 8 tipos de pessoas e todos são iguais. Tudo a mesma família, tudo a mesma família. Exatamente. Ou vai ver inventar uma viagem do tempo na Alemanha. Ou vai ver a série realmente se baseia em algo... já mandando um spoiler brabo demais aí, aquela parte em que aparece os três, né? A criança, o adulto e o velho, né? Que é uma referência às parcas gregas, né? Tal, da criança e também ao conto de Édipo. Tem várias referências legais à mitologia, né? Tem várias paradas legais, mas aquilo ali é muito legal, que eles têm a mesma expressão e, pô, os atores têm a mesma cara. Pô, é muito doido, cara. É muito doido de assistir. Voltando no gancho da viagem no tempo, o que eu acho mais legal, apesar do clichê que o Brau falou, e é uma verdade, o que faz a gente gostar dessas obras é porque cada uma dá um twist um pouquinho diferente dentro daquele clichê, né? Então, acho que eles conseguiram inovar dentro disso, e eu acho que isso é importante porque cada vez que alguém traz uma forma diferente de tratar a viagem no tempo, ele tem que lidar também com as contradições da viagem no tempo, né? E aí cada um se enrola, eu acho que nenhum escapa de se enrolar muito nesse quesito. E aí eu levanto a bola para H.G. Wells, que talvez foi o cara que se deu melhor nisso, né? Falou assim, é imutável, não dá para mudar. E aí o cara ia lá fazer alguma coisa, voltava, mano. Não vai mudar. Voltava. Pois é, mas até dentro disso tem takes diferentes também, né? Tem o que não muda por força da natureza, então, tipo assim, o tempo dá um jeito de fazer, essa entidade tempo, né? Dá um jeito de fazer as coisas voltarem ao curso natural. Então, tipo assim, se você não morreu hoje porque alguém te salvou do ônibus que ia te pegar, amanhã você sei lá, o seu avião cai. Sim, você vai... Tinha um filme que era assim, né? Premonição, Premonição, exatamente. Então, assim, tem esse lado de que o universo dá um esse aí, de acertar a linha do tempo. Máquina do tempo do Máquina do tempo, exatamente. Mas tem a outra teoria também, de que é aquela de que era uma teoria que o Dark ficou batendo muito, e que eu acho que eu não gostei tanto do final, porque no final eles fugiram dessa regra, era de que tudo sempre aconteceu daquela maneira, né? Apesar da pessoa achar que ela está fazendo um esforço que vai mudar alguma coisa, ela sempre fez aquele esforço, sempre tomou aquela decisão, e por isso as coisas se desenvolveram daquele jeito. Então, acho que no final das contas fica sempre dentro desse tema, né? A gente ano passado, né? Teve o Avengers, que também se valeu da viagem no tempo, né? Achei que teve um take legal também, assim, eles partiram para um outro princípio, aquela coisa, né? Arranjaram mais um ponto diferente para falar. Citou o melhor filme de viagem no tempo, que é o De Volta para o Futuro. Eles citam. De Volta para o Futuro, claro. O De Volta para o Futuro era legal porque ele abraçou o absurdo, né? Ele falou, se mudar, você deixa de existir, muda tudo. Pô, e é demais. É demais. E tem... Mark McFly sumindo, né? E tem aquela questão, né? E tem toda aquela questão, né, cara? Que... Hoje... Caraca! Moleque! Segredos do cinema. Estamos desvendando aqui hoje. Para quem tá só ouvindo a gente, Luizinho usou um efeito especial de chroma key e fez a mão dele sumir, assim como Marty McFly. Quando tá tocando no baile. E que merda que você fez no passado pra você estar desaparecendo, rapaz? Complicado. Rapaz, você não me diga. O Marty McFly, pô, o cara quase pegou a mãe, né, meu irmão? E aí no Dark, porra, a galera foi pra dentro, meu irmão. Quase pegou, não. O maluco tentou de todas as formas sair, cara. Ele saiu fora. Não, então... Calvin Klein, né? Calvin Klein, mas o cara, pô...
Quando um não quer, Entendeu? dois não se pegam, Vitor. Não é assim, não, cara. Não, tudo bem. Lá no Dark não deu certo. Lá no Dark só deu ruim, meu irmão. Pô, Mas, esse de casal perfeito, achei muito meloso, estranho. Então, não sei, cara. Talvez esteja se estendendo muito, que o assunto é muito legal. Mas eu acho que a série não se baseia só em questões científicas a respeito de viagem no tempo, né? Porque você tem a questão da linearidade do tempo, eles fogem disso, né? Porque a partir do momento em que você viaja no tempo, você cria um novo futuro, então o seu passado vira o seu presente, né? O que começa a ficar complicado, e a explicação que eles têm para isso é de que existe um destino maior, de uma força maior que move todos esses acontecimentos, e isso estaria no âmbito do inexplicável. Aí tem que esperar a nova temporada aí para ver o que vem aí, né? Nova temporada acabou, Bro. Até travou. Travou. O cara ficou... a Netflix mais, interveio aqui e falou: que porra é essa? Para de falar isso. Tá estragando, pô. Tem nova tá estragando. Não. A nova temporada é light. É light, né, cara? Mas é isso. Agora eu acho que a gente pode passar, feito essas considerações, né, das diferentes viagens no tempo, coisas que a gente já viu. Eu queria que a gente falasse um pouquinho de como a viagem no tempo é trabalhada no Chrono Trigger, né? Já falando do jogo mesmo, assim, quais as regras estavam presentes ali, né? O que podia acontecer, o que não podia acontecer. Eu acho que ele teve um take interessante aí. Não sei se vocês querem... Alguém quer começar falando sobre isso? Eu vou dar... Posso... Eu vou passar... Você vai começar? Eu queria passar o controle para Matheus, que é o nosso especialista. Vamos lá, pô, exatamente. Pois Cara... Nada de títulos, por favor. O Chrono Trigger, cara, ele é muito legal justamente porque ele fez algo que até então não existia, que é essa questão de você poder manipular os acontecimentos do mundo voltando no tempo. Tinha algumas quests que você voltava no passado, fazia alguma coisa, e quando você voltava para o presente, alguma coisa mudava, dependendo do que você tinha feito ali. Era uma coisa que até então era totalmente inédito, né? Em 1995, era uma coisa que, porra, louca, assim, inimaginável. E até hoje você não encontra tantos jogos que se adaptam a isso, né? Os jogos que vieram depois, os jogos mais recentes que tem viagem no tempo, geralmente é uma manipulação no sentido de voltar no tempo, ou então você faz alguma coisa e começa a fase de novo e tem aquela sombra ali do que você fez da última vez que você jogou, e você joga aquela sombra do que você fez da última vez. Alguns jogos têm essas mecânicas assim, mas um jogo como Chrono Trigger, com uma história rica, tem gente que não acha, eu acho isso um sacrilégio, eu acho a história do Chrono Trigger bem rica, no sentido de personagens e de pano de fundo, de construção de mundo, e uma história onde você consegue alterar algumas coisas voltando lá no passado. É óbvio que tudo isso está limitado, não é um jogo que você possa fazer qualquer coisa, é limitado pelas mecânicas do desenvolvimento de um jogo. Sim. Mas te dava naquela época você jogava aquilo, te dava essa sensação de, caraca, eu tenho controle, eu controlo, eu posso mudar as coisas, eu posso mudar o que vai acontecer. Então essa sensação que o jogo passava era algo fantástico, e é algo que mesmo hoje, né, sabendo como funciona, sabendo como são feitos os jogos, tendo visto vários outros jogos que mexeram com mecânica de tempo depois disso, ainda hoje é algo que você joga e que você se sente com esse controle de alterar o mundo, de alterar as possibilidades do que vem acontecer. Isso, para mim, foi um dos pontos mais maravilhosos desse jogo. Que tem vários. Não, exatamente. Muito bom, cara. Eu acho isso legal, porque tem um conflito aí entre linearidade do jogo, né, e o quanto você está livre para fazer. O RPG, ele tem eu estou sentindo que o Luizinho quer me sacanear. Não, ele tá se coçando. Linearidade não é uma palavra linear, que ficou provado agora, na dificuldade de Bellini em falar. É muito difícil. Linearidade. Obrigado, Brau. Isso. O que eu falei? Eu falei outra coisa?
Não, o cara tá... Deu uma travada. Acontece, isso foi acontece. O lag, rapaz, a internet. Foi o lag, lag, isso. Eu não errei, foi o lag da internet aí pra vocês. Mas eu acho que o RPG, ele já tem essa... Principalmente esses RPGs antigos, eles têm essa... Através do storytelling, né? Ele consegue te dar a impressão de que o mundo é aberto, né? Mesmo ele sendo totalmente sobre trilho, né? Inclusive o Chrono Trigger, assim, até essas quests que você mencionou, elas só abrem bem perto do final do jogo. No final, né? É a última parte do jogo, né? Exato, E é a melhor parte do jogo. Então, até esse ponto, o jogo está totalmente sobre trilho, mas, assim, a história é contada de um jeito e apresentada para o jogador de uma forma que parece que você está num mundo totalmente aberto, interativo. E eu ia fazer um comentário também exatamente sobre isso que o Matheus falou, que realmente você tem a oportunidade de viajar no tempo e mudar as coisas, mas até o final, onde o Belinha acabou de comentar, é tudo linear. Até a hora que você pega a nave, a Epoch, né? Não lembro o nome. Epoch. Até o momento que você pega a Epoch, você tem os portais lá, naquele limbo, né? Mas você entra no entre mundos. Você tem o espaço que está fora do espaço-tempo. Até ali o jogo é meio que linear, sim. Se mantém ali te dando a falsa impressão, exatamente o que o Belinho falou, de que é um jogo de mundo aberto, mas na verdade não é, né? Mas assim, isso acontece com todos japonês, praticamente com todo RPG. Nenhum jogo é. GTA te dá essa falsa impressão, mas não é verdade. Você tem Red Dead Redemption, que a gente comentou no primeiro episódio, que é um mundo aberto, mas aí você tem que ir para certo ponto para poder atirar. Você vai ter essa experiência, meu amigo. Você vai ter essa experiência. É isso que eu ia falar. Calma. Tem um jogo que foi feito que é de verdade mundo aberto. Um jogo e apenas um jogo, que é o Breath of the Wild. Esse é totalmente mundo aberto. Vou ter essa experiência. Aqueles jogos... Eu vou perguntar, eu não joguei. Aqueles jogos de D&D, de PC, eles não eram mundo aberto? Que eu lembro que que eu joguei... Ele te dava uma opção para você digitar ou apertar. Os antigos... Só para lembrar, galera, D&D que a gente está falando é Dungeons and Dragons, tá? Aquela época do Eye of the Beholder, aquilo ali era, pelo menos, existiam vários jogos desse tipo que era só exploração de masmorra, né? O Eye of the Beholder sim, mas na época do Baldur's Gate pra frente tem o outro que era um jogo com bem mais possibilidades. Tinha um mundo a se explorar, mas limitado. Como eu ia falar antes, tinha um que era... Vocês vão lembrar, alguma coisa Nights? Neverwinter Nights. Então, todos os jogos que vieram nessa linha aí do Baldur's Gate, né? Neverwinter Nights sendo um deles, teve vários outros, Planescape Torment, Icewind Dale, vários jogos nessa linha que foram feitos nessa época, seguindo essa linha do Baldur's Gate, tinham essa sensação de ser um mundo mais aberto, você tinha mais possibilidades. E de fato eram, né? Mais histórias, mas todo jogo vai ser limitado por ser um jogo. O jogo está limitado pelas mecânicas. Não, e no fundo é a main quest, né? A main quest ela é bem definida e tem coisas que você só tem acesso depois que você passa de alguma etapa nessas main quests. Todo jogo está preso a essa lógica. E o que eu acho que é o principal que diferencia um jogo do outro, como todos são limitados, é a sensação que ele te dá do quão limitado você está ou não. E o Chrono Trigger, mesmo sendo um RPG japonês que segue uma linha até chegar no final, onde você tem algumas opções, ainda assim, o jogo, pela história e pela forma como a história é posta para o jogador, dá essa impressão de que, caraca, você tem um mundo todo ao seu alcance e tem eras. O mundo e as eras do mundo, entendeu? Então, o jogo passava uma sensação de liberdade muito grande, mesmo sendo um jogo limitado, como a maioria dos RPG japoneses eram. Sobre isso que o Matheus falou, cara, eu lembro da primeira vez que eu joguei, em que você tinha a escolha, já avançando um pouquinho, mas a gente vai voltar nisso, né? Tinha a escolha do Magus entrar ou não para o grupo. E caso você não escolhesse que o Magus entrasse no grupo, você voltava para a Idade Média e os bichos estavam lá adorando o Magus como se ele fosse uma entidade, né, cara? E a primeira vez que eu joguei, eu falei, cara, que doideira isso, mudou completamente, sabe? Assim, então, essa sensação de que você estava fazendo uma coisa que afetava uma outra época, né? Porque a gente tem
o A Link to the Past, onde são 2 dimensões diferentes, né? Você mexe em uma coisa no Light World, você chega no Dark World, já mudou. Mas, assim, pensar em viagem no tempo. E outra coisa que o Matheus falou e que eu acho é o seguinte: quem não gosta de Chrono Trigger, bom sujeito não é, né, cara? Porque, né? porra, é o melhor jogo já feito, cara. Porra, não é possível. Eu queria aproveitar esse momento para, de repente, um dos colegas aí, vou passar o controle, que queira dar um apanhado geral, assim, do que é o jogo, o que é a história, porque tem gente que nunca jogou, né? Olha só, rapaz! É verdade. É isso que eu ia falar, rapaz. Quem que fez isso? Gente que nunca jogou. Eu ia fazer a pergunta justamente para esclarecer. Tem gente que fez isso? Não acredito que tenha isso. Eu não acredito. Não acredito. Vou fazer uma pergunta aqui que possa esclarecer a experiência. Não é possível. Eu queria saber como que é essa dinâmica em Chrono Trigger do uso do tempo, né? Como o Brown falou, a Link to the Past, você vai para uma dimensão, vai para outra. Para quem não jogou, como é a relação? Como que é o uso do tempo no jogo? Cara, posso começar nessa? Seguinte, por que Chrono Trigger, para mim, assim, ele foi um jogo revolucionário? Porque eu já tinha contato, né, com RPG japoneses, já tinha jogado Final Fantasy III, já tinha jogado os RPGs da Nintendo, né, Zelda, enfim, e tudo mais. E quando eu me deparei com Chrono Trigger, apesar de ter aquela dica ali no nome e tudo mais, o jogo ele começa a priori tranquilo. Você começa o jogo, você é o personagem principal, tá andando lá, você vai para a feira de 100 anos da cidade. E na feira de 100 anos tem um experimento, né, científico, e nesse experimento ele encontra uma personagem do jogo, 2 personagens que vão entrar no grupo, né? 2 personagens, a Luca e a Merle. E dali ele viaja, entrou, foi para outro lugar. Até então, eu tava apenas me divertindo na feira, porque essa parte o início do jogo é muito divertido, cara. Ele é muito lúdico. Dá pra perder um tempão aí, só nesse começo. Um tempasso, cara. Tem várias minigames pra fazer. O jogo já começa com a impressão de que é divertido. Ele é muito colorido, o cenário. Já tem balões ali, aí tem fogos, o mapa. Um dos pontos principais do jogo pra mim é a música, né, cara? A música já te pega na entrada. Na entrada a música já te pega e é uma trilha sonora assim absurda, é toda fenomenal. Então, o jogo já te cativa aí, nesse comecinho o jogo já te cativa. Exatamente. Lembrando que é o Akira Toriyama que desenha o jogo, que é o mesmo desenhista do mangá e anime. Essa cara de Dragon Ball aqui não é... Não é à toa, foi o cara, a Square... São os mesmos personagens, né? Porque assim, né? O Akira Toriyama é um maluco muito sinistro, mas ele só tem um personagem, né? É todo mesmo, é o estilo do cara, né? É o estilo do cara. É igual a Turma da Mônica, pô. Você vai ver, Maurício de Souza, foi Turma da Mônica, tudo igual. Mas aqui, ó, aqui é a Bulma. É a Bulma. Aqui é o Goku. Goku Ruivo, Super Saiyajin Deus. Aqui é um céu da vida, né? É o Piccolo. Tem Piccolo, é o Piccolo. Piccolo, O Frog é o Kuririn, né? Na verdade... Pô, então, aí o jogo, ele de cara, você já fica preso. Já tá preso no jogo. Não importaria qual fosse a história do jogo. Ali, você já ficou preso você já tem uma certa liberdade, isso é uma parada incrível também. Até para Square. Em geral, você começava preso dentro de um castelo e você tinha que começar... a quest ali, ou começar preso em algum lugar. Em Chrono Trigger você já fica solto para andar pelo hotel da cidade, pelo bar, você não precisa ir para a feira diretamente. Você é acordado, sua mãe te dá uma grana e você saiu e você vai lá na feira, entendeu? Isso é irado. Uma coisa legal que ele incentiva até a exploração é que esse jogo, que é diferente dos outros, né, dos pares dele da época, então ele não tinha o encontro aleatório, né? Não tinha um encontro aleatório. Você joga, nem no World Map.
Então, no World Map, isso é excelente, assim, você sai explorando tudo, você anda o mapa pra tudo quanto é lado. É um pouco parecido com a mecânica de Mana, Sword of Mana, que também é assim. Pois é. Mas de um outro jogo. É action. Sim. Boa, Matheus, boa. Os encontros não são aleatórios, né? Mas sim, isso que o Matheus falou faz a diferença também. Porque você tem 2 jogos da Square dessa época. Um fez muito sucesso e o outro fez sucesso médio. Um é o Secret of Mana, que é um action RPG, e o outro é o Secret of Evermore. Não sei se vocês jogaram esse jogo, que o cara saía com um cachorro. E também lidava com viagem no tempo. O cara também voltava no passado. Fazer uma observação aqui, que eu acho que a gente divagou um pouco na pergunta de Vitor, né? É verdade. Uma coisa leva a outra. Vitor perguntou qual que é a grande parte da viagem do tempo na mecânica do jogo, né? E o Matheus até explicou isso já um pouco, assim, o jogo não te dá essa abertura de você ir para onde você quiser e mudar o que você quiser. Apesar de ter a mecânica de viagem no tempo, ele segue um roteiro, ele é linear, ele vai te fazer viajar para não sei quantos anos no passado para fazer alguma coisa lá no passado que vai influenciar no futuro. Mas isso é o roteiro, isso é o que está escrito, é o que tem que ser feito. As pequenas coisas que você vai poder fazer ou não fazer e vão ter peso muito pequeno no futuro ou no passado, é já mais próximo ao final. Então, assim, qual que é a diferença da viagem no tempo do Chrono Trigger? É porque eu, particularmente, não lembro disso num RPG até então. Toda vez que você levanta um RPG, é aquela coisa medieval, ou até não medieval, que nem o Earthbound, que o Vitor estava jogando, que tem uma certa questão de viagem no tempo. Que tem uma certa questão de viagem no tempo, mas não é igual. A parada do Chrono Trigger é que ele te faz ver o mesmo mapa de diversas formas diferentes. Então, você vai voltar no passado e o mapa é o mesmo, você vai encontrar pontos parecidos, mas em outro tempo. Não, isso é cultural também, que tem um povo, que é o pessoal da mágica, de onde o Magos vem, que é o meu mapa favorito. Sim. Povo do céu. Que é totalmente diferente. Totalmente diferente. Inclusive, então, a geografia toda muda no tempo, né? Na pré-história ainda é a Pangeia, né? Eles têm uma Pangeia. Ainda é Pangeia. O continente é tudo um só. E aos pouquinhos você vê o continente se abrindo. Muda a geografia quando você viaja. Isso é sensacional. Você pega várias eras do jogo e, por exemplo, nesse momento da pré-história, você tem uma certa referência aos reptilianos, né? São os répteis que tomam conta daquele mundo, então, e os humanos estão sendo oprimidos por eles, né? Você vai para uma Idade Média que lembra muito a questão mística, tem uma relação forte com a igreja. O primeiro chefe do jogo está dentro de uma igreja católica. Isso é sensacional, cara. Sim, isso é algo que a Square sempre gostou de fazer, né? Muito tempo atrás eu zerei Final Fantasy Tactics e também a questão da religião é extremamente importante no jogo, né? Tanto que o Hansa... Dentro do universo medieval, né? Depois, né? Dentro do universo medieval, né? Faz muito peso isso. Tanto que o Hansa é dito como herege, né? E aí é que começa. Ele é o herege, E a questão da viagem no tempo, só para responder o Vitão também, que a gente começa e abre, né? Na verdade, simplificando, é bem parecido no início, assim como o Luizinho estava falando, eu acho que ele está coberto de razão. No início é bem de volta para o futuro mesmo. Assim, é um ato que você muda e aquele ato transforma alguma coisa no futuro, né? Então, é uma relação entre passado e futuro. Mas chega um momento do jogo onde você encontra o Lavos, que é o principal chefe, o último chefe, que é o responsável pelo apocalipse. E ali é que você começa a ter uma complexificação da questão da viagem no tempo, tanto é que você chega num lugar que a gente disse, né, que é o End of Times, né, é o fim dos tempos, que é um espaço que tá lá, um local que está fora do espaço-tempo. É o limbo. O limbo. Ele tá fora do espaço-tempo, ele tá fora dessa linha. Para usar a explicação do jogo,
ele faz uma analogia que como se o tempo fosse um rio, e esse é como se fosse uma poça, uma parte do rio que é uma poça onde a água passa e para, como se fosse um redemoinho dentro de um rio. De um rio. Sim. Então, assim, tudo né? Genial. Tudo que cai dentro desse rio tudo que cai dentro desse rio e está fora do seu contexto acaba desembocando no final dos tempos, que é como se fosse Exatamente. E aí, talvez. essa coisa, e de fato, essa coisa que o jogo ele vai para vários aspectos que são sensacionais. Assim, o Luizinho falou da questão cultural. Pô, a questão da interação cultural, a questão dos paradoxos temporais, entendeu? Quando o Frog ele vem da Idade Média e de repente ele se encontra no futuro, ao mesmo tempo em que o Crono ele vai até a pré-história e encontra personagens que estão num outro tempo, de um lugar que ele conhece de certa forma, mas que não é o mesmo lugar, né? A relação do Robo com a Luca, né, que é uma cientista, uma inventora, e ela chega no futuro e é responsável por consertar ele entra para o grupo. Cara, isso tudo traz, assim, assim, cara, não é só aquela fantasia muito bem feita que a Square já faz. Posso tentar resumir isso que eu acho que você está tentando falar? Pode, claro. Foi algo que eu já falei em outros episódios. É um RPG da Square. Então é basicamente criação de personagem. Os personagens são muito bem descritos, são muito bem criados. Todas as ações que tem, que são... Você acredita naquilo. Você acha que aqueles personagens realmente teriam aquela motivação, fariam aquilo. Então você se importa muito com eles. Acho que o Matheus tem um comentário para fazer. Não, eu estava só complementando o Luizinho. Os personagens, eles passam emoção, eles passam personalidades. Eles passam, com certeza. Né, através daquela imagenzinha ali de 16 bits, eles expressam emoções, tanto faciais quanto nas falas, que expressa a personalidade de cada um. Sim. E também é mais uma coisa que torna o jogo memorável. Exceto o Crono, né? Que não fala. Que é o típico protagonista silencioso. Uhum. Inclusive, eu tenho um amigo que diz não gostar tanto do jogo por causa disso, mas isso é algo que na época era uma mecânica utilizada em vários jogos. Para quê? Para o jogador se espelhar mais no protagonista. Mas aí eu faço um questionamento para você, Matheus, que trouxe isso à mesa. Você não acha que mesmo sem falar uma palavra durante o jogo inteiro, você tem diversas horas, inclusive uma muito especial, que você fala assim, caraca, eu me importo demais com esse maluco. Sim, mas... The Trial, o julgamento. Mas é isso, é justamente por ele não ter as falas e não expressar tanto uma personalidade, além daquelas emoções mais básicas, aquela carinha de susto que ele faz às vezes, essas coisas, Mas acho que é justamente por ele não ter a personalidade própria dele, as falas dele, que a gente se vê tanto no lugar dele. Eu acho que é isso também que torna essa empatia maior com o que acontece com ele e com a história do jogo. E é uma mecânica comum em vários jogos, né? Em vários. Sim. Não, por exemplo, Final Fantasy já não faz isso. Não é por causa disso que é pior. Também é outro jogaço. Mas o Link também não falava. O Link não falava. Eu ia fazer esse comentário. Até o Nintendo 64 não fala. Mas eu acho que o Legend of Zelda não é um jogo tão pesado na história, entendeu? Não tem tanto desenvolvimento de personagem quanto tem no Chrono Trigger e nesse tipo de... Realmente. Não, de fato. Mas o Chrono Trigger realmente é... Assim, eu iria comparar... Eu ia fazer uma comparação com um personagem que até tem lugar de fala, que é o Cloud, do Final Fantasy VII. Mas o Cloud é um herói silencioso. Também não fala, né? O Cloud também não fala. Não, ele não... Eu acho que não. Mas então, fazendo uma comparação direta, eu me importo mais com o Crono do que com o Cloud. Tem uma hora no Final Fantasy VII que o Cloud, eu acho que ele fala, que tem uma hora que ele fica mudo na história. Ele fala. Mas ele fala muito pouco. Ele é daquele estilo adolescente sombrio, aquele adolescente meio meio antissocial, mas... Ele tinha perda de memória também. Para vocês terem ideia, e aí eu vou precisar...
eu vou precisar soltar um spoiler. E eu espero que o Vitor me perdoe aí. Para vocês terem E qual ideia jogo? de Chrono Trigger. Tem spoiler pra caramba. Tem spoiler. O programa é pra ter spoiler. Final Fantasy IX, eu tô no finalzinho já, pô. Eu fui lá pegar a joia, já peguei a joia pro Kuja. Eu vou te dar um spoiler, então. Não, o Zidane deu uma cabeçada no Materazzi. Ele deu uma cabeçada. O Zidane já é um outro tipo de personagem. Ele fala pra caramba. Ele fala pra caralho. Tem hora que eu quero calar a boca dele. Dar um soco nele e mandar ele calar a boca. Ah, que isso. Rapaz simpático. Conte aí a Luizinha. Mas então, vamos lá. Para você entender o quanto o personagem, o Crono, que é mudo o jogo inteiro, ele te cativa, todas as situações que são feitas durante o jogo mexem com você. Uma certa hora do jogo, o Crono morre. O Crono morre no jogo. Sim, E aí você fica assim, cara, já tinha esquecido e agora eu lembrei. Vai ter que esperar uns 2 anos pra jogar, Vitor. Tomara que eu esqueça. Meu camarada, você não... Pra você ver o quanto... Tu não jogou, pô. Pra você ver o quanto... Eu tava esperando esquecer. Aí agora... Pra você ver o quanto o Crono é carismático, você nem jogou e você já tá bolado com a ideia de que ele vai morrer, olha só. Ele morre. E aí, cara, quando ele morre, eu fiquei sem chão, mano. Quando aquilo acontece, eu falei, Sim. o que, cara? Não é possível. Aquilo te bate de uma forma... Aquilo te bate de uma forma, e não só porque você pensa assim, caralho, é o meu personagem com o level mais alto. Dá uma pena, né? Você passa a ter que fazer todo o jogo com outro party, né? Sem ele. E porque aí você tinha os ataques conjuntos também. Eu vou falar disso. E aí a Marle começa a ser o personagem que você anda, né? E aí você tem aquela falta do personagem ruivo que você tá atravessando os mapas. Cara, aquilo ali tem um peso emocional bizarro. De novo... Só fazer o Frog que se torna líder, cara. Eu acho que é a Marle. Depois... Não, é o Frog. Rapidinho, gente. Você pode fazer Na verdade, nesse momento, qualquer um dos personagens pode ser o líder da party. No meu, provavelmente foi a Marle. Essa hora o jogo fica qualquer um dos personagens pode ser o líder da party. Só para a gente finalizar essa etapa da gente falando da história do jogo em si, da viagem no tempo, eu entendo que a viagem no tempo nesse jogo, e aí a gente vai falar de outros aspectos do jogo, tá? Mas eu entendo que a viagem no tempo nesse jogo, ela não é só uma mecânica do jogo, igual como poderia ser, mas ela é o centro da história do jogo, né? É isso que faz ficar legal. Assim. É o plot. Ela é o plot do jogo, ela não é uma mecânica. Então, por isso que assim, você não usa ela livremente como você quer usar, mas ela é essencial para o desenrolar do jogo, entendimento, quer dizer, ela é o ponto central do jogo. E isso é muito bacana de ver, assim, porque eu acho que outros jogos, às vezes, têm como mecânica, mas né, não tem essa centralidade. Eu acho isso muito legal. E a forma como o jogo se apresenta, que eu acho que era um pouco o que o Brau estava falando, é que aos poucos ele vai te dando objetivos maiores, né? Que é mais ou menos como todo RPG faz. Mas eu acho que como esse faz, eu acho que é um jeito muito legal, assim. Primeiro você só quer salvar aquela menina, depois você só quer salvar o reino, né? Porque ela tem que voltar para a linhagem dela. Aí, por acidente, eles só querem voltar para casa. E por acidente eles descobrem o futuro terrível do Lavos. E aí o objetivo passa a ser entender o que é o Lavos, depois eles entendem e eles querem impedir. Então, tem uma progressão na história diferente, que normalmente é assim, desde o início ou assim, logo nas primeiras horas você descobre quem é o vilão e você tem que parar o vilão. E aí você fica o jogo todo correndo atrás do vilão. Esse jogo, ele tem um desenvolvimento um pouco mais, assim, por etapas, né? E os desafios vão crescendo junto, assim. Eu acho isso bacana pra caramba. Agora, cara, o Lavos ele demora. O Lavos ele demora para aparecer. Agora, eu queria fazer uma pequena adição. Deixa eu só fazer como a gente está no encerramento. Deixa eu só fazer duas observações muito rápidas aí sobre o que o Bellini falou, que eu concordo em tudo. O futuro desgraçado parece muito com o futuro de Dark, né? Que a gente começou aí. É verdade, Então, e a outra observação que eu queria falar é que o Bellini falou que você começa o jogo já correndo atrás do inimigo.
Aí eu ia fazer um comentário. Você começa correndo atrás do Magus, né? E depois que você descobre o Lavos. Então, assim, tem... Até o Magus, ele aparece um pouquinho depois, né? Assim, sim, aparece depois. Ele não é o primeiro inimigo, mas ele parece ser a grande ameaça do jogo. Parece que é ele. O jogo te engana. E por isso o Magus é tão... por ele, não é o caso. Agora, Luizinho, vou te dar um crédito legal aí de você ter citado o Dark, porque eu ia falar exatamente, já que a gente começou o programa falando sobre isso, porque existem 3 personagens que são cruciais para a história. E esses 3 personagens são ninguém menos do que os 3 reis magos, cara. O Belchior, Baltazar e Gaspar. Né? Então, essa mistura entre a coisa da ciência, né? Da viagem, né? No tempo e tudo mais, e a religião, e o místico, e o metafísico, ele tá lá no jogo, né? É legal, isso é legal. Tá forte também no jogo. Então, Matheus, tem um comentário para fazer, pra gente passar essa parte? Sobre isso, não, é uma menção legal essa, né, de citar os 3 sábios do jogo que foram nomeados sobre os 3 reis magos, mas imediatamente eu pensei aqui, será que em japonês o nome é o mesmo? Eu não sei. Vamos procurar. Porque se você parar a pensar, no Japão o catolicismo não tem influência, não sei dizer, mas eu acho que tem alguma influência, sim. Tem. Mas eu imediatamente pensei, será? Porque também tem aquele trio de vilões, o Slash, o Ozzy e o Flea. Mas eles são baseados nas bandas, na banda rock mesmo. Mas na versão americana, porque na versão japonesa não, sabia? Na versão japonesa... Isso é muito importante falar. Que a partir da tradução, você tem uma outra sensação, uma outra experiência. Pode mudar o contexto de interpretar o jogo, né? Então, esses 3 vilões, que são os clássicos, né? Os 3 astros aí do rock, na verdade, em japonês, seguem a tradição do Dragon Ball de nomear os personagens como comida, né? Se não me engano, um era maionese, um é vinagre e o outro é shoyu. Não sabia. Agora, mas eles nomeados diferentes. Na verdade, isso continua, né? Naruto é nome de comida também. Eles fazem isso, né? Parece que é coisa de japonês mesmo, né? Exatamente. No filme Poço também, o protagonista tem nome de comida. Passando também, né? a discussão da história em si, assim, das coisas marcantes do jogo em si, queria trazer um ponto legal que, de repente, a gente pode falar rapidinho. A gente falou do estilo, né? Da arte do jogo, que é maravilhosa, de estilo anime. Agora, a jogabilidade e a luta, né? O sistema de batalha, que é muito maneiro também. Assim, não cansa de jogar, é bem interativo, né? Você tem que estar ligado no jogo o tempo todo, na luta, você não pode fazer muito de forma automática, assim. E eu acho que isso faz as lutas com os chefes serem bem únicas, assim. Acho que isso é bem maneiro. Sim. O que vocês acham? Tinha. A luta era sensacional. Para começar, assim, o fato de você não ter lutas aleatórias, o que era novo, né? É um marco. E o que é um marco, né? Porque você... Um RPG japonês desse estilo foi um marco. Um marco. Você escolher lutar, né? Você escolher participar da luta ou não. Em alguns momentos tinha uma certa malemolência do jogo ali, que ele botava você para lutar. Tipo, você estava andando, tinha que lutar. Mas você via o inimigo vindo e algumas vezes você podia, né, sair do inimigo. Não tinha essas lutas aleatórias. Que em alguns jogos, eu confesso, né, em alguns momentos se tornavam um pouco irritantes. Assim. Eu lembro de chegar no final de Final Fantasy VIII, eu querer chegar logo no chefe e ter que ficar passando por um monte de salas e enfrentar aqueles, um monte de inimigo com nível absurdo e demorava a luta, podia morrer, tinha que usar um monte de elixir para poder passar do negócio, voltar. Então, isso foi muito legal. E tem um outro jogo que também seguiu essa mesma linha aí, que eu vou deixar para a próxima parte aí. Eu queria pontuar algo sobre a jogabilidade que, para mim, me marcou muito na época, que é os ataques conjuntos. Acho que foi a primeira vez que eu vi ataque conjunto e, cara, eu adorava fazer as combinações e ver as animações.
Inclusive, cara, quando eles aprendem, um dos meus pontos favoritos no jogo é quando eles aprendem magia lá no Limbo. Eu acho esse momento do jogo muito maneiro, cara. Inclusive, é engraçado que eu faço uma ligação direta desse momento com um anime que eu assistia na época, que era o Fly. Que é um anime É baseado no Dragon Quest, não é? É um anime baseado em Dragon Quest. É baseado em Dragon Quest. Vai sair o remake agora, hein? Ah, é? Do Fly. Do anime, do Fly? Do anime. Tá saindo. Vai sair Dragon Quest no Game Pass de graça. Baixa. Baixa. Então, Final Fantasy VII saiu essa semana. Tô de boa. E aí tem esse momento que eles aprendem a magia, também tem um momento que o Fly aprende uma magia lá no anime, e isso me chamava muita atenção. E é engraçado que também é do Akira o desenho, né, do Fly. Não, o Fly não é. Imita um pouco, mas não absoluta. Cara. Tiveram 2 animes baseados em Dragon Quest. O primeiro é a animação do Akira Toriyama, porque Dragon Quest tem animação tem a animação do Akira Toriyama, mas o Fly não é. O Fly parece, mas não é. E também. É isso, cara. Esse momento da magia é muito importante. Eu acho muito maneiro. O que eu acho bacana é porque é bem amarrado, a explicação é bem amarrada dentro do jogo, né? Eu acho que é importante o jogo assim, sair dedicar um tempo para explicar uma mecânica, né? E fazer tem essa um mecânica, elemental, né? Tá bem introduzida dentro do sentido do jogo e tal. Isso é bem maneiro. E o que você falou das técnicas em conjunto, eu acho maneiro porque ela é extremamente gratificante, né? Porque, assim, ela não é dada de graça, né? Aqueles personagens têm que passar um tempo juntos, ganhando experiência juntos, para eles ganharem a técnica junto. Aí, se você tem um grupo que você usa muito e depois, por qualquer motivo, precisa trocar, você perdeu aquela técnica e para você repor uma técnica da mesma força, você tem que passar um tempo jogando com aqueles personagens juntos. Acho que isso é uma mecânica que é muito... valoriza muito, né? Os seus personagens preferidos e tal, e faz sentido dentro da história, assim. Eles ficam entrosados. Na verdade, coisa do jogo não era tão necessário você andar com os personagens juntos, não. Bastava que eles tivessem uma certa técnica de um certo nível. É a magia, né? A magia em tal nível. A primeira vez que você usasse os 3 juntos lá, se eles tivessem cada um a técnica necessária para aprender a tripla, eles aprendiam. Você tivesse... além de eles terem a técnica, você tem que ganhar alguns Magic Points ou AP lá. Se você tivesse o Water, o Watera e o Otega, Thunder, Tandaga e Tandara, já dava para fazer tudo. Já dava para fazer a porra toda. Você conseguia. Mas é legal ver os personagens. Mas o lance esse lance da magia no jogo, cara, pô, vocês lembraram agora, o Bellini falou e o Matheus e o Luizinho também. Pô, isso é tão sensacional que desde o início do jogo já aparecem aquelas caixas que tem aquelas crests, né, que tem o símbolo do povo do céu, que você não consegue abrir aquilo de jeito nenhum, você não sabe como é que abre, você vai jogando, você esquece daquilo. Eu não ligava mais, eu falava, pô, não abre, cara, isso aí dane-se. E aí, num determinado ponto que você conhece uma das eras em que o povo, o continente, ele estaria, né, ali tomado pela magia e tudo mais, essa parte do jogo é sensacional, né? Porque é um povo que mora nas nuvens e você tem um povo que mora na superfície que passa fome, tem uma briga de classes ali. O jogo é sensacional, cara. O jogo é sensacional. Você tem uma nobreza de magos, né? Que depois se perde. E tem o povo que vive dentro das cavernas lá passando fome e... Enfim, você consegue abrir lá, eu lembro muito bem dessa cena que você abre a primeira porta e você fala, caralho, agora eu vou abrir todas aquelas caixas, meu irmão, todas que eu sei onde tá e tudo mais, eu vou abrir aquela porra toda. É a maior diversão. Se você não anotou tudo, cara, vai passar tudo de novo tentando lembrar. É legal, exatamente, cara. Isso é um incentivo a você revisitar, né, as áreas do jogo de novo. Eu acho isso muito bacana que eles fazem.
Um aspecto da jogabilidade que eu acho legal também, de uma forma geral, não é um jogo difícil, mas pelos boss fights serem bem únicos, assim, né? E exigir um cuidado, às vezes até de time, né? Você tem que esperar o boss se mexer de um jeito, ou estar numa certa posição da tela, né? Porque os personagens se movem, os inimigos se movem durante a luta. E aí, isso tudo traz um aspecto diferente. Então, se você for entrar distraído, às vezes, numa luta, você pode acabar perdendo uma luta que não seria tão difícil, contra um boss não tão difícil assim. Eu acho isso uma coisa legal da jogabilidade dele. E aí, eu acho que para a gente começar a encerrar, falar do Chrono Trigger, eu queria ouvir de vocês uma cena, uma parte que tenha sido memorável para você no jogo. Acho que a gente tocou algumas coisas disso, mas se vocês puderem falar um pouquinho. Cara, para mim é muito fácil. O Luizinho falou que a primeira vez em que ele tem um choque é quando o Crono morre, né? Comigo é bem antes. Na verdade, eu tenho essa sensação com o personagem, essa sensação de estar na história, quando o Crono vai a julgamento. Porque volta-se ao início do jogo em que ele tinha roubado o frango, que você entrava na luta, você achando que podia pegar o itemzinho lá. Podia pegar o frango, comer o frango, ficar tranquilo e tudo mais, e aí tem o júri, e aí você fica torcendo, de fato, ali, tipo, cara, de repente, se eu der essas respostas, eu vou conseguir me livrar da prisão e não rola, e a cena é bonita demais, porque ela é vista de frente, né? É uma cena com aquele grandona, assim. Tem aquele vitral lá, pintado, né? Um vitral, sabe? Tipo, sensacional. Essa cena pra mim tem muitas outras, né? Mas ele essa é preso foi por muito causa marcante. Da Marley, né? Não é por causa do frango. É a Marley. Não, ele é levado. Só que aí tem os 3 itens lá, né? Algumas coisas que ele fez. Ele é levado ao tribunal porque acusam ele de ter sequestrado a Marley. Por causa do sumiço dela lá no começo do jogo. Só que aí, durante o tribunal, eles botam os argumentos mais absurdos. Eles vão chamando testemunhas para testar sobre o seu caráter. Isso. Aí tem a comida do velho. Tem se você resgatou o gatinho da garota lá na feira. Isso. Tá ouvindo, né, Casa Velha? Tá ouvindo. Não roube o frango. Se na hora que você esbarra com a Marley, se você fala com ela primeiro, se você vai direto em cima do pegar o cordão dela que caiu no chão. Então tem detalhezinhos que você, a primeira vez que joga, não tá nem aí. Tá nem aí, tu vai anotar, no tribunal. Até porque... Caraca, não acredito. Até porque aquele primeiro inimigo que tem, quando você aprende a lutar, né? Aquele é um robozão. Acho que é gato. Lá na feira ainda, né? Na feira, Pô, é difícil, cara. Você sai na porrada com ele, você sai ali e você... Só você e a Marley, não é? Tu precisa do HP. Você rouba o frango. Aí você precisa do frango, mano. Tu vai lá e come o frango, cara. Agora... Entendeu? E a Marley faz uma brincadeira, né? Pô, você come igual um porco e tal. Eu lembro dessa cena. Ela, pô, você come igual um porco, fica indo dele e tal. E depois isso volta. Então, o jogo é uma obra-prima, cara. Agora tá liberado. Agora, só fazer para ajudar vocês nas memórias, tá liberado comentar dos cutscenes que veio depois pro PlayStation, né? Pra versão do PlayStation. Que coisa maravilhosa. Os cutscenes desenhados, cara, né? Isso é sensacional. Coisa maravilhosa. Vitor, quando você for jogar, jogue a versão com as cenas desenhadas. Não, eu tô ligado. Acho que vou pegar do DS mesmo. Eu acho que só existe essa agora. Não existe mais a antiga, não. Não, você pega o emulador de Chrono Trigger. O cartucho. Não, você pega o emulador de Chrono Trigger. O original de Super Nintendo você vai ser sem animação. Sem pirataria, mas sem pirataria você sempre cutscene. Não, um amigo de um amigo meu fez isso. Mas vamos voltar a esse resgate aí. Matheus, Vai, Matheus. Antes de mudar o tópico, eu queria falar da minha cena favorita, que me impacta até hoje. É aquela quest da Floresta da Fiona. Que você vai lá no ano dos 600 AD, você tem acaba formando um deserto ali no meio daquele continente, daquela ilha que tem ali para baixo. E aí tem a casinha da Fiona lá, você vai conversar com ela fala que os monstros ali naquele deserto acabaram com a floresta que tinha e tal. É uma quest que todo mundo lembra e guarda no coração. Por quê? Porque no final da quest tem aquela reunião na floresta.
Depois que você reconstrói a floresta, todo mundo em volta da fogueira, contando suas histórias. E no finalzinho, depois dessa cena, tem a cena em que a Luca volta no passado e consegue, se você agir direito, conseguir completar o puzzlezinho que tem, resgatar a mãe dela, de quando a mãe dela sofre um acidente e perde a perna. Porém, o meu momento favorito não é esse. É um momento que vem antes, nessa quest, mas que vem antes disso. E que é um momento que me emocionou, da primeira vez que eu joguei, me emociona até hoje. Caralho, eu vou chorar, hein, Matheus? Tá pesado já. Tá pesado aqui. Eu joguei o jogo de novo esse ano e eu me emocionei, sério. Que é aquela parte em que você derrota o chefe, o monstro-chefe lá do deserto, e aí a Fiona precisa de ajuda para replantar a floresta. E aí o que acontece? O robô, que é um robô, é um ser imortal, fica para trás lá no 600 AD para ajudar ela a reconstruir a floresta. O time todo pega a nave e vai pro 1000, que é o presente, para reencontrá-lo. Meu Deus, essa cena... Nossa. É foda. É foda mesmo, cara. É legal demais, cara. Impacta. E aí o robô, que é o meu personagem preferido, nossa senhora, muito difícil. Essa é uma coisa alternativa, né? Então nem todo mundo. Ela era um furacão, cara, que ficava no meio do deserto e você tinha que sair andando. E era difícil. Vou anotar aqui pra fazer também. Vai chorar, Casa Velha. Vai chorar, pesado. Aí eu emociono também, cara. Os jogos nos dão essa oportunidade, né, cara? Agora que eu recuperei meu fôlego, aí aquele impacto de você parar pra pensar que pra você como personagem principal e o resto do time, você só entrou na nave, um minutinho, viajou no tempo, voltou pro 1000 ali, pro presente, pra encontrar ele. Você encontra ele tá num templo que foi construído pra ele, todo arruinado, cheio de planta em volta. E aí a Luca, que é a cientista aí do grupo. Isso, a engenheira, vai lá, conserta ele, e ele conta, caraca, foram 400 anos esperando vocês. É sensacional. E tem esse lance mais ou menos tipo a cena do Interestelar, né, cara? Que o cara fica na nave, a galera vai no planeta. Porra, a galera só vai e volta. Isso. Eu achei que você ia citar outra cena. E já que você não citou, eu vou citar. Parece a cena do cachorro do Fry no Futurama. Não... tem várias. Deixa eu explicar, então. Deixa eu explicar, porque essa é pesada também. Tem o Fry, o personagem principal do Futurama, né? Ele era um entregador de pizza, tinha um cachorro e... Assim, a minha memória me falha um pouco com Futurama, um pouco mais do que me falha com Chrono Trigger. Ele vai para o futuro dentro da pizzaria, né? E um dos episódios, eles retornam à pizzaria no futuro, né? E eles encontram o fóssil do cachorro. E aí tem a possibilidade de trazer o cachorro à vida de novo. Não lembro se por clonagem, com as memórias todas. Enfim... o episódio inteiro é basicamente sobre isso, sobre essa discussão de trazer o cachorro de volta à vida ou não. E no final termina com o Fry falando assim: não, cara, não vamos trazer ele à vida de novo. Sabe por quê? Ele deve ter tocado a vida dele. E eu toquei a minha. Provavelmente depois que eu sumi, ele foi embora e viveu feliz, deu uma zoada. Então, não vamos trazer ele de volta. E aí o episódio volta no dia que o Fry viaja. E aí o cachorro passou todo dia na porta da pizzaria até o dia que ele morreu, cara. E é muito parecido com essa parada. E assim, o Futurama, ele cria... Ele consegue deixar a cena mais pesada porque aparece o cachorro lá, aparece neve, ele deitado na neve, o cara da pizzaria vindo dar pizza para ele, falando, vamos embora, e ele fica lá. Até o dia que ele deita de donut, né, de rosquinha e fecha os olhos, cara, e aí é muito pesado, cara, é muito pesado. Esse episódio eu fiquei muito... Futurama é uma parada tão pra cima, né, mas, porra, esse episódio bate pesado demais, cara, que nem o lance do robô. Sim, o Chrono Trigger tinha algumas partes bem dramáticas, né, cara? A história do sapo, a história do Frog é bizarríssima, cara, na real. Porque ele aparece como um personagem engraçado, né, cara? Mas, assim,
Mas ele era um cavaleiro que foi amaldiçoado e tal, ele defendia a rainha, né? E ele quer enfrentar o mago de qualquer jeito para tentar quebrar a maldição, né, cara? Pô, cara, cara. Praticamente todos os personagens que são apresentados, eles têm uma história com um drama, né, envolvendo ali. Mas eu queria ver do Luizinho a cena marcante, o momento do jogo marcante dele. Desculpa interromper, só um adendo aqui sobre o personagem do Frog. Ele é um personagem que carrega um peso imenso, né? E não é pela maldição dele, né? A vontade imensa que ele tem de enfrentar o Magus, na verdade, foi porque o Magus matou o amigo dele. O mestre dele, né? O mestre dele, que era, se não me engano, se chamava Cyrus. Que foi o cara que inspirou ele a se tornar um cavaleiro, e foi nessa luta onde o mestre dele morreu que ele foi transformado foi transformado em sapo. Luta. Tanto que o fato dele ser um sapo, para ele, porra, ele é um cara que ele carrega o fardo de ser um cavaleiro que não conseguiu cumprir a missão. Um vingador, né? E deixou o amigo dele morrer. Então, é uma história muito boa também, se você parar a pensar nessa questão dele guardar essa honra. Não de, eu vou me vingar. Não, eu vou vingar o meu amigo. Eu vou cumprir a minha missão. Que é o que eu falei. Né? E aquela cena que ele faz, aquela cena que ele tá entrando no castelo. Brau, desculpa te cortar, vamos voltar Não, vai lá. Falar o momento do jogo dele. Vou lá na minha cena, mas só fazendo uma observação, não só carrega um fardo, como carrega uma grande espada, né, rapaz? A Masamune é um negócio desse tamanho aqui. Tamanho, meu irmão. E aí, curiosidade, quem já jogou Final Fantasy, RPG, já esbarrou com a Masamune algumas vezes aí, né? Masamune foi um ferreiro famoso no Japão. Enfim, não vou entrar em detalhes. As minhas cenas, a primeira eu já deixei claro que foi a morte do Crono, né? Eu acho muito pesado, não esperava aquilo. Já comentei também de Final Fantasy VII aí, da morte da Aeris. Eu sou leitor de quadrinho, né, cara? Então, quando o personagem morre, eu espero que ele volte. Eles não voltaram. O Crono volta. A Aeris não voltou. E aí foi pesado. Mas, inclusive, ele pode não voltar, né? Você pode terminar o jogo sem o Crono. Com ele morto. Exatamente. Você pode terminar com ele morto. Nunca foi o final que eu escolhi. Também. E a outra é quando o Magus entra no grupo. Porque grande parte do jogo você acha que o Magus é o inimigo do time. É o vilão da história, quando na verdade ele não é. E em certa parte do jogo você tem a opção dele entrar. E aí é foda, né? Porque tá lá, você tá brigando com o cara é forte pra caramba, joga um monte de magia, ele entra no teu grupo, ele fica um frouxo do caramba, né? Ele não faz mais tudo aquilo que ele tava fazendo. Mas eu achava que sempre assim. É forte. É sempre assim. Ele é forte até o momento que ele tá fora do seu time. Não, quando ele entra, ele é o melhor em magia ainda. Continua sendo o melhor em magia, sim. É o melhor em magia, sim. Mas aí, né? Não tem mais aquela distância. Né? Não, porque você espera que... É porque eu ia falar da cena que o Frog enfrenta ele, que ele vai andando no castelo e vai acendendo as luzes. Pô, essa cena é demais também. De arrepiar. Que acende um tetragrama no chão, cara, um bagulho bizarro. Enfim... Mas você espera que ele seja um cara fodão mesmo, né? O cara entra pro grupo, ele é mais um ali. Ele é forte em magia, mas é mais um. Acho que o Luizinho tá certo nessa aí. Agora, assim, as duas partes que eu queria falar, vocês falaram. Então, assim, só queria passar por ela rapidamente. Essa cena que o Brau falou, quando o cutscene, na versão cutscene, né, desenhada, é muito maneira. Tem um super suspense ali na cena, é muito legal. E é isso, né? É o momento daquele personagem que já passou por tanta coisa na busca daquele objetivo dele. E o que o Luizinho falou do Magus, para mim também. Ele, para mim, é o meu personagem preferido no jogo. E eu queria entrar mais no detalhe do porquê. Porque, assim, a história dele é muito trágica, né? Ele era um menininho nesse reino mais avançado na magia, super talentoso em magia. Tem esse mistério, né? De quem que é o mago, de quem que é aquela criança. A história, o jogo consegue, eu acho, esconder bem, assim, sem ser de uma forma bizarra, né? Ele dá as dicas, mas ele esconde de uma forma legal, eu acho.
Até bem eles levam ele isso não de uma forma conta, bem e madura. ainda assim ele não conta diretamente, né? Ele, através do que acontece, a gente deduz ali, dá para deduzir de forma clara, mas não conta. Não depois deixa claro, eu acho não. que tem um... Eu acho que Mas fala não? eu acho que depois Tô enganado. Não, tem aquela cena lá onde o Zio Palace é destruído, que todo mundo é Sim. sugado no portal, e aí aquele garotinho aparece numa vila lá no meio dos monstros. E o Ozzy acha ele na floresta. Isso. Aí A partir daí você pontos, deduz que, né? Agora, eu queria falar ele. mais uma coisa, porque além disso ser muito trágico, assim, depois quando ele volta para se vingar, como profeta disfarçado na vila, ele é o causador do que acaba com a família dele, né? Porque através das dicas dele, da influência dele em cima da rainha, eles invocam o Lavos. Ele invoca o Lavos porque ele quer matar o Lavos. Porque ele sabe que ele vai aparecer naquele momento. Mas aí volta aquele lance da história do tempo. Né? Tipo assim, ele foi a causa da desgraça dele. E ali ele tá... Enfim, e aí ele percebe que não consegue derrotar o Lavos. O Crono morre. Morre no lugar dele, né? Esse sacrifício. Porque ele tenta lutar primeiro, perde, mas não morre. E aí o Cronos depois vai enfrentar ele sozinho e morre. E aí ele vê, cara, que merda que eu fiz, né? Tipo, eu que acabei com tudo, a culpa de tudo é minha. E aí rola aí bem começa dark, a redenção dele. Ele aceita se montar o grupo com o objetivo de consertar tudo. Eu acho muito maneiro. É que a partir de agora, quando você fala é bem dark, eu só penso em incesto, cara. Apesar de ter vindo anos antes de Dark, esse ciclo de o que ele tentou fazer no passado para consertar foi justamente o que causou, o que fez ele se tornar quem ele é. É a base da série Dark que a gente estava falando. Mas não é cíclico, né? O Crono não é cíclico. Você consegue mudar. Não é. Mas essa história específica do Magus é esse tema aí, de que ele próprio causou aquilo. Mas porque ele tinha uma determinada coisa de criança da profecia em cima do Magus também ali, né? Sim, o Magus tinha. No Magus, então... Vou passar o controle para ele. Vitor Casavelli. Calma aí, Vitão. Cara, que ficou muito calado o episódio inteiro. Vitão, pô. Por quê? Eu quero ouvir os bacharéis de Chrono Trigger aí, né, eu espero que você saia desse podcast hoje e fale, caralho, eu vou zerar agora, mano. Preciso jogar. Tem que jogar, eu vou com certeza jogar. Mas o que eu queria falar sobre essa questão de você fugir do seu destino é igual do Édipo Rei, né, cara? Ele vai ao oráculo para falar, cara, e aí, fala o meu futuro. Você vai matar seu pai e vai casar com sua mãe. Aí ele fala, não, tá maluco? Vou embora da minha cidade, pô, vou abandonar. Só que ele era adotado. Vou sair fora, aí ele vai pra cidade vai saber meu nome. mata o pai e casa com a mãe. Exatamente. Casa com a mãe. Se ele não tivesse feito porra nenhuma, enfim, é sempre essa questão. Esse é um tema recorrente, né, em vários aspectos de mídia, por aí. Sim. Mas eu acho que do jeito que eles fazem na série é bem legal. E quando envolve viagem no tempo, eu acho que esse é um caminho mais legal do que o Dark acabou indo no final, assim. Que ele fez questão de dizer que não dava para mudar e depois mudou. Enquanto... mas a série não acabou ainda. Claro que acabou, Brau. Que não acabou? Você não acabou, rapaz. Você não acabou. Agora, eu vou deixar uma pergunta sobre Dark. Sobre o final de Dark, né? Paradoxo, e aí... sobre Chrono Trigger, o negócio não é sobre Dark. Rapidinho. Rapidinho. Cara. Se naquela hora que apareceu a Marta e o... Jonathan? Jonas. A Marta e o Jonas. E o carro desviou. Tivesse dado a merda ali, não ia ter sido mais legal? Muito. Sei lá, muito mais legal. Mas tinha várias possibilidades. Foi uma oportunidade perdida aí. Foi uma oportunidade perdida aí. Tinha várias possibilidades ali, mas aí... Não tinha nada. Essa era a única. Deram mole. Dentro desse assunto, viagem no tempo, porque acaba que as pontes com outras referências vão se abrindo infinitamente, né? E aí a gente tem que acabar constrangindo aqui a nossa conversa para poder caber no nosso programa.
E também Chrono Trigger dá muito ainda hora de discussão aqui. Depois que eu jogar, então a gente faz outro programa. Pronto, resolvido. Se for o caso... Beleza, faz parte 2. Melhor ideia. Parte 2. Eu quero um monólogo de Vitor falando sobre as emoções dele. Ah, rapaz, eu vou chorar e tudo aí. Exatamente. Não, o jogo jogar. Agora eu queria voltar, só para a gente poder passar um pouco de informação também. Esse jogo já está aí há tanto tempo e foi levado para plataformas diferentes já nesse tempo todo. Eu só queria deixar o Matheus para falar, passar o controle para ele explicar um pouquinho as versões diferentes, como é que faz para jogar, quem quer jogar agora esse jogo vai por onde, qual que é o caminho. Então, o jogo foi lançado originalmente no Super Nintendo, em 1995, esse ano completando 25 anos aí. E aí, depois disso, teve o port do PlayStation, que foi onde foram adicionadas as cutscenes de desenho anime. E viajou no Final Fantasy VI, hein? Não se esqueça disso. É verdade, era uma coletânea. Era Final Fantasy Chronicles, eu acho, o nome da... Chronicles, vinha numa coletânea, isso aí, com Final A primeira vez que eu zerei foi aí, tá? Mandou bem, pegou já as cenas animadas. Não foi a primeira vez que eu joguei, mas foi a primeira vez que eu zerei. Mas não é uma versão muito boa, porque tem os loadings, né? Que é um negócio. Isso é um saco. Chato porque a porra da fita era melhor. Era melhor, porra. A fita era melhor. Esse programa. Mas não PlayStation 1 é cruel mesmo. E aí depois teve o porte do DS, que eu sinceramente não lembro se tinha as cutscenes ou não, mas no DS eles incluíram 2 dungeons alternativas no final do jogo. No final do jogo, depois que você completa, quando abre as quests opcionais, abre também 2 dungeons adicionais na versão do DS. E aí, há pouco tempo atrás, teve o lançamento da versão para PC, para Windows. Teve o port do Android também. Teve um port do Android antes. Tem no Android? Tem no Android. É a versão de PlayStation? É uma versão que engloba tudo, adaptada para o Android, engloba tudo. Aí tem as cutscenes, Vou procurar. Tem as dungeons, mas para quem tem computador, eu recomendo a versão do Steam. Por quê? Eu particularmente gosto muito, porque o Steam tem lá já a minha biblioteca de todos os jogos que eu jogo. Quando foi lançada a versão do Steam, foi muito criticada porque ficou bem na cara que era um port da versão do Android que pegaram e jogaram lá no PC. Isso aí. Tá R$37,90 no Google Play. Razoável. Então, eu não lembro quanto tá no Steam, mas se tiver o mesmo preço, eu recomendaria do PC para quem puder. Foram feitas atualizações, então corrigi tudo que a comunidade apontou e criticou lá quando foi lançada a versão do Steam. Fizeram atualizações, consertaram. Eu joguei esse ano a versão do Steam, muito legal. Recomendo, porque além de ser uma versão completona, fica salvo lá todos os finais que você fez, que é algo que a gente pode comentar também sobre os vários finais do jogo. Fica salvo lá, você começa o New Game Plus, faz outro final, fica salvo lá. As cutscenes também, depois que você zera, fica tudo salvo lá. Então é legal você poder entrar lá depois e rever os finais e as cutscenes. Muito legal. Muito bom. Assim, pra gente não voltar a falar tudo de novo sobre esse jogo, acho que o que você falou é importante. O jogo tem muitos finais, né? Esses finais, eles se abrem muito baseado nos personagens e algumas decisões que você tomou durante o jogo, o que é mais um incentivo para você revisitar o jogo. Então, acho que é um aspecto legal. Infelizmente, a gente vai partir para a próxima pauta, infelizmente, porque assim, essa é uma que dá um prazer de ficar falando, porque a gente gosta muito desse jogo. É tanto amor que dá vontade de ficar destrinchando aqui. Os fãs quem joga e gosta é muito fã, né? Tanto que se engajou pra caramba pra fazer o Steam melhorar a versão. É coisa de fã chato mesmo que fica... Quem quiser a parte 2, basta pedir no canal que a gente faz. Eu fico imaginando... Vai na rede social, lá no Instagram, no YouTube. Eu fico imaginando daqui a 3 meses a gente fazendo... Eu fico imaginando daqui a 3 meses a gente fazendo parte 2 e o início do episódio sendo o Vitor falando assim, cara, nem achei tudo isso. Não tem como. Aí vai sair porrada. É impossível. Não, aí não. Aí
Nesse espírito ainda de recomendação de jogos, né? Eu pedi para cada um dos meus colegas fazer indicações de jogos também que envolvam a temática viagem no tempo, para a gente ficar dentro do tema. E aí, assim, um não sabe dos jogos do outro, e aí eu vou lendo aqui na ordem arbitrária que eu achei melhor. Posso fazer uma pergunta antes de você começar? Ih, rapaz. Teve um jogo que todo mundo citou? Claro. Não foi todo mundo, mas foi quase todo mundo. Eu vou começar por ele, na verdade. 3 pessoas citaram esse jogo. Eu acho que talvez quem não citou foi o Matheus. Eu acho que o Matheus não citou porque não estava na pegada das nossas discussões, que eu acho que a gente não consegue entrar numa conversa sem falar desse jogo, que é o Ocarina of Time. Toda vez que a gente conversa, a gente fala do Ocarina of Time. Não tem como. E aí ele foi citado 3 vezes, ele está aqui em primeiro. Acho que a gente não precisa gastar muito tempo falando dele. Tem que ter um episódio de Ocarina of Time. Exatamente. Né? Tem que ter um episódio. Né? Já tá... Mas só para deixar claro o peso de Ocarina of Time, Chrono Trigger e Ocarina of Time são os 2 jogos que eu queria esquecer. E começar um new game na minha cabeça. Mas eu coloco a polêmica aqui, tá? Não dá para comparar Chrono Trigger com Ocarina of Time. O Ocarina of Time é foda, mas o Chrono Trigger... São jogos bem diferentes. São jogos bem diferentes. A treta vai reinar. Pois é. Fica para o próximo programa. Outra indicação que eu achei bem curiosa, porque eu não conheço esse jogo, assim, não joguei, não conheço nada dele, e foi citado 2 vezes. É Braid. Quem citou foi exatamente também. Luizinho e Matheus, se vocês quiserem falar um pouquinho dele, só para situar. Luizinho, vai lá, já falei muito hoje. Fala aí, Luizinho. Porra, Braid é muito foda, é um jogo basicamente de puzzle que você manipula o tempo, e manipular o tempo faz parte de resolver os puzzles. É um jogo independente, provavelmente já ficou de graça no Steam ou em algum lugar aí, não sei. Não é um jogo muito novo, deve ter pelo menos aí uns 5, 7 anos, Matheus. A minha noção de tempo é meio distorcida, mas eu chuto que tenha mais que isso, hein? Eu chuto mais. Então... É um jogo de puzzle. Todas as fases são puzzles e você usa a mecânica de manipulação do tempo de ir e voltar para resolver os puzzles. Cara, muito bom, muito bom. E essa história também... Tá por aí em tudo. Tá em qual plataforma? Cara, eu joguei no PC. Na época tinha... Acho que se não me engano foi PC e Xbox que lançou. PC e Xbox. A história é confusa até o final dela, assim, da interpretação múltiplas. E a história são algumas frases que passam entre uma fase e outra, né? Que se prestar atenção, você vai montando assim, mas é algo aberto à interpretação, né? Não é uma história muito centrada. O centro do jogo... Tanto que termina, você pode se considerar o vilão ou o herói, né? Eu não lembro, sinceramente, muito bem das histórias, mas os puzzles são marcantes. Porque é um jogo que conseguiu trabalhar de forma bem diversificada com essa manipulação do tempo, porque não é só uma questão de pausar, voltar, adiantar. Tem vários elementos nas fases que são afetados ou não pelo seu poderzinho de manipular o tempo. Então, às vezes, você volta, mas o inimigo não. Às vezes tem uma plataforma que é imune ao tempo. Então, a cada fase tem um desafio ali para você pensar como que você vai fazer para resolver. É um jogo muito bom, muito interessante. Para quem gosta de puzzle, é um prato cheio. E casual, legal. Né? Casual. Dá pra jogar 10 minutinhos boa, e parar. Entra, joga uma fase, é isso aí. Aconselho. O próximo jogo da lista, eu acho que é outra indicação do Matheus, se não me engano, que foi o Prince of Persia Sands of Time, né? Tava pensando ali agora, cara. Esse jogo é de Play 2, né? Play 2. Se não me engano, lançou no Play 2. Lançou no Play 2. PC também, né? Se não me engano. Tem pra PC também. Na época que lançou, eu joguei no Play 2. E é um jogo gostosinho de jogar. Não é um jogo em que essa mecânica de controlar o tempo seja algo muito pesado, né? Você tem aquele controle de alguns segundos. Sim. Você pode retornar, de repente, quando você faz um salto errado, você mais uma toma um golpe que né? não queria. É mais uma ferramenta. Mas a história do jogo gira ao redor dessa questão da ampulheta do tempo aí. É uma coisa que hoje em dia eu já não lembro muito, que eu joguei só naquela época, terminei lá e ficou lá. Mas é um jogo que ficou marcado como assim, um jogo que tem essa manipulação do tempo e que é um jogo legal. É uma parada meio Doutor Estranho da Marvel, né? Que ele tem aquela parada assim, né? Ele mexe com...
Ele consegue modular o tempo ao seu favor, né? É bem legal. Teve um filme, né? Foi baseado nesse jogo, se eu não me engano. O filme foi baseado nesse jogo e foi o... É uma merda. Sands of Time. Eu não vi. Filme... Podia não ter filme tido baseado em... Filme baseado em jogo, pô, só o Mortal Kombat mesmo. É um belo tema também pra gente discutir. Um bom tema. O próximo jogo é um jogo, acho que é bem divertido, é um estilo de jogo que é bem legal de jogar, que é o Turtles in Time, que eu acho que foi o Luizinho que falou. Só serve para ambientar as fases. A viagem no tempo não tem muito peso, não. Sim, mas é bem maneiro, é bem maneiro. Acontecer, Memória, mas inclusive, é eu acho que né, que é divertido. Inclusive eles já tinham, não sei se o Turtles in Time é depois ou antes do terceiro filme do Tartaruga Ninja, que eles viajam pro Japão feudal, né? Pois é, fiquei nessa dúvida aí. Destruidor. Confesso que eu não lembro. Não lembro, mas não lembro. É algo que alguém ali que brinca com Tartaruga Ninja gosta. Sim. O próximo jogo foi o que eu coloquei. Eu achei legal porque eu não, tá enterrado no fundo da minha memória. Assim, não sei como eu lembrei desse negócio. E o estilo de jogo é muito diferente, que é um point and click. Né? Ele chama Day of the Tentacle, em inglês. Pô, esse jogo é foda, cara. Parabéns, cara. Point and click, jogão. Era da Parabéns, cara. Na época que a LucasArts fazia se aventurava a fazer jogo diferente. Assim, Full né? Throttle, The Dig. Só para lembrar, Full Throttle eu acho que tá na promoção da PSN, hein? Pô, só para vale a pena, cara. O dia do remake, nem era o remaster. Meu favorito. Eu gostava muito mais do Full Throttle. Assim. O Full Throttle é excelente. Full Throttle é dos melhores jogos de todos os tempos, né, cara? Tudo. O jogo era demais, cara. Mas o Day of the Tentacle é um grande jogo, cara. O Dia do Tentáculo é um jogo divertido também, que tem essa mesma mecânica, né? Muito bom, cara. E outro que eu lembrei também é o Time Commando. Eu joguei isso no computador, cara. Era um jogo estranho de se ver hoje em dia. Assim, se alguém tiver curiosidade de botar no YouTube para ver, é um jogo feio e bizarro. Eu lembro desse jogo. Eu achava que era a coisa mais bonita do mundo, assim, super avançada. Olha só, Bellini, eu vou ter que te perguntar. A sua versão foi uma que veio numa revista de banca? Porque o Time Commando que eu joguei... Eu joguei no computador de um amigo, cara, não tinha. Eu tive. Esse jogo veio numa revista de banca. Tipo, grandes de computador, tempos. Sacou? Grandes tempos. Aí vi um jogo junto, nem era o jogo inteiro. Mas era um jogo... Era o início do 3D e polígono, né? Então era aquela coisa meio estranha, se movendo e tudo mais. Mas eu achava que era muito legal. E tem um pouco o que o Luizinho falou. A viagem no tempo é só uma desculpa para você passar de fase, na verdade. Porque não tem grande coisa ali. E aí outro jogo, o próximo jogo é um que eu não conheço também, chama The Messenger. Não lembro quem falou esse. Fui eu. É um jogo no estilo Metroidvania que saiu aí há pouco tempo. Não lembro agora se foi 19, se foi 18. Lançou recentemente. É um jogo muito legal. E você é um ninja mensageiro. Você tem que levar uma mensagem. Não lembro nem mais por quê. Acho que tá no Game Pass também, não tá? Tá, é bem legal. É um jogo que tem as mecânicas legais. E aí, no meio do jogo, você descobre que tem a conexão aí entre os mensageiros do passado e do futuro. E aí, no mapa, começa a abrir uns portaizinhos que, quando você passa por eles, muda o tempo. É a mesma fase, você continua no mesmo mapa, muda o tempo assim, muda. É muito lindo, assim, é um negócio lindo de se ver, uma transição muito legal de se ver. E muda o gráfico também. No passado, é um gráfico mais 8 bits, quando você passa pelo portal, você troca para futuro, você tá no mesmo mapa, no mesmo lugar, vai para um gráfico 16 bits mais trabalhado. É um jogo muito legal, vale muito a pena. Maneiro. É uma boa dica aí, então, pra galera que tá no Game Pass, então The Messenger, vale a pena. Agora eu vou... Assim, acho que a gente tá indo até bem rápido, dá pra gente passar pelos jogos. Outro foi Onimusha 3, acho que foi o... Vitor, esse foi Vitor. É o cara da SEGA, é o cara da SEGA. Joguei no Play 2, o cara da SEGA. Quando levantaram esse assunto, eu falei, Vitor vai falar sobre esse jogo, cara. Como você sabia, certeza que ele vai falar. Porque você falou já demais desse jogo pra mim. Porra, caraca, eu achava... É o do Gerard. Exato, Jean Reno. Poxa, cara, é um jogo muito legal que você
tem um samurai e o outro é um francês, né? Que o Jean Reno, dos nossos tempos atuais, eles trocam de tempo, né? E aí você tem que fazer uma coisa no passado para interferir no futuro e assim por diante, né? Para você conseguir passar as fases. Tem muitos puzzles legais. E aqui a gente vai cair naquela velha polêmica, o que é RPG, o que não é, né? Não sei se ele pode ser considerado um RPG Adventure ou só um Adventure Hack and Slash, mas tem vários puzzles bem legais, eu recomendo. Olha, eu não sei se eu recomendo não, porque eu joguei 16 anos atrás, né? Eu diria... Geralmente não se recomenda. Né? Porque às vezes eu tive uma experiência tão boa no passado, eu acho que eu não quero nem jogar de novo. Isso acontece. Eu tenho uma pergunta para Vitor. Eu confesso que você já me indicou esse jogo várias vezes e eu não segui as suas palavras, mil perdões, mas sempre que me venderam o Onimusha, me vendiam como Resident Evil de samurai. É isso mesmo? Não? O 3. Parecido. 3 não é. Eu não e ó, polêmica. E temos discussões. Here comes a new challenger. Eu não joguei. Pode até ser. Calma aí. Eu vou dar razão ao Matheus. Pô, é da Capcom. Tinha várias, como eu posso dizer, identidades visuais. Isso. O esquema de controle também. O esquema de controle é praticamente igual. É um jogo separa diferente. Com a espada e roda assim. É uma comparação rasa, eu diria. Eu diria que é uma comparação rasa, mas não vou dar um ataque ali. Longe, não, o treino é assim, não, cara. E agora eu vou correr. Não, mas vale a pena dar uma jogadinha. Próximo jogo, continuando, tiveram algumas menções aqui que não necessariamente é viagem no tempo, mas envolve um deslocamento de realidade, talvez. A gente até comentou, foi o Link to the Past, né? A gente comentou, o Matheus levantou, a gente já comentou durante o programa também. Também é um outro jogo dispensa apresentações. O Chrono Cross, que o Brau também colocou na lista, né? Apesar dele ele também ser mais viagem de dimensão do que tempo, necessariamente, mas ele é a sequência direto do Chrono Trigger. Então também é um jogo muito bacana. Quem tiver paciência... Eu sou contra isso, eu sou contra falar isso. Eu sou contra falar isso. Cara, que pena que a gente não tem tempo, mas é uma coisa que eu gostaria de discutir. Vamos fazer um programa para vocês discutirem isso, cara. Verdade. Eu vou adorar. Vale a pena. O Chrono Cross é um excelente jogo, cara. É uma pena porque colocaram o nome do jogo como discordo. Uma continuação. O jogo é demais. Botou a ficha, meu amigo. O jogo é demais. Vai ter que rolar o verso. Não dá para botar ficha agora. Não dá. Beleza, vamos embora. Não. Outro jogo também do Brau foi o Dino Crisis, né? Olha só que... Pô, cara, Dino Crisis, cara. Um ou dois? Cara, os dois, pô. Eu só acho o dois bom. Eu gostei muito. O 2 é bom demais, o 1 é muito bom. O jogo lida diretamente com viagem no tempo e ninguém sabe. Essa é a grande questão para mim. Porque o jogo é um jogo da Capcom, né? No estilo Resident Evil. Vou resumir bem aqui para poder continuar os jogos. E tudo acontece porque eles inventam um device, né? Inventam um dispositivo de viagem no tempo, só que dá tudo errado e os dinossauros vêm pro presente. E aí a galera tem que ir lá pra ilha pra conseguir sair na porrada com os dinossauros e dar tiro no melhor estilo Resident Evil, Silent Hill. E era um jogaço de ação. O 2 é muito bom porque é um jogo de ação, não é survival, né? Aparece dinossauro pra tudo quanto é lado. E aí, cara, engraçado você falar, porque essa semana eu tava vendo coisas sobre Dino Crisis. Sabia que tem o 3? Sabia não. Não. Sabia também não. Pois é, tem o 3. Boa dica, vamos procurar isso aí. Talvez não. Pro Play 1? Talvez não seja uma boa dica. Não sei qual a plataforma, cara, mas não é, pelo que eu li, não é bom. A última menção aqui é meio roubada, essa menção aqui, foi do Brau também. Pô, Brau, essa tava fácil, hein? É o jogo do Back to the Future, né? É claro. Não, a gente tem que ir no 8-bit. Mas tem que botar.
Não, tem que reafirmar, né? Falaram que não é o melhor. Tem que reafirmar, falaram que não é o melhor. Pô, cara, é excelente. Tem que pra ser acabar o programa, qual é o Back to the Future, pô? Não, lá no 8-bit, meu irmão. Nintendinho. Tem um jogo mais novo, que é tipo storytelling de Volta ao Futuro, mas eu não joguei ainda, não. Eu joguei o primeiro episódio. Muito maneiro. Legal. Maneiro. Ah, é? Aí, mais uma menção, então. E esse foi tudo que vocês falaram. Eu tenho mais um jogo surpresa aqui que eu vou falar só para despeito do Luizinho, que é o Majora's Mask. Apesar dele usar... Ele usa Here comes a new challenger. Não tem direito a botar ficha. Não tem direito a botar falou, ficha. Acabou a ficha. É igual uma maluco com o Vez lá, ó. Acabou, fechou o bar, acabou. Fechou o bar, meu irmão. Acabou. Tirei a carteira cheia de dinheiro, o Belinho bateu na minha mão assim, né? É a mesma plataforma do Ocarina of Time, mas eles é o único ponto positivo. constroem a mecânica do jogo toda em cima do lance da viagem no tempo, né? E você é obrigado a voltar a cada 3 dias. E isso dá uma dimensão totalmente nova para o jogo e abre umas possibilidades de side quests que até jogar esse jogo eu nunca tinha visto side quests tão bem construídas e tão profundas assim. E eu acho que a graça desse jogo, talvez que muitas pessoas não gostem comparando com o Ocarina of Time, que tem uma main quest muito grande, uma história bem desenvolvida, esse jogo, a main quest é bem reduzida em comparação e até simplista, mas a graça dele tá nas sidequests, né? É correr atrás das sidequests, completar elas, é muito legal. Os personagens secundários têm uma história de fundo muito bem desenvolvida, assim. É bem bacana mesmo. E ninguém vai poder falar o contrário disso hoje. Tá certo. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer a participação de vocês, foi muito maneiro. É o tipo de... Vou fazer uma piada. Quando você anuncia que vai fazer a piada, porque ele é ruim. Dá vontade de voltar no tempo. Não, dá vontade de voltar no tempo para a gente poder discutir de novo, porque foi muito maneiro. Então, de repente, a gente faz uma parte 2. Boa. Com certeza. Zeramos o primeiro final. Quem sabe vai ter... Zeramos o primeiro final. O segundo final. A gente começa o New Game Plus. New Game Plus, isso aí. De novo esse jogo. Exatamente. Queria só... falar que assim a gente tá começando agora, né, fazer esse programa. A gente não comentou muito isso nas outras vezes, né? Quer dizer, um pouquinho no primeiro episódio, mas a gente está aqui nessa pegada de falar dos jogos como a gente lembra, né? E mais como a gente lembra e como a gente viveu do que como uma análise super crítica. Enfim, a gente não é especializado, não somos jornalistas e nem somos especializados na mídia em si para estar falando, mas é mais uma coisa do que a gente gosta. Então, se você até agora tá ouvindo ainda esse programa que já ficou grande pra caramba, né? Ou se tem algum tipo de problema, e aí, né, procurar um médico. Mas se você está gostando de verdade, recomendo que siga a gente nas redes sociais aí, porque a gente vai estar sempre atualizando quando tiver conteúdo novo. Deve ser quarta-feira, né? Que a gente deve continuar postando sempre às quartas-feiras. E é isso. Programa zerado, missão cumprida, galera. Até a próxima. Mission complete. Valeu. É isso aí. Mission accomplished. Valeu, galera. Zeramos, hein?